Obrigada, Marinete. E agora eu queria, então, agradecer mais uma vez as importantes contribuições que os nossos convidados trouxeram para nos ajudar a refletir tudo aquilo que a Berenice trouxe sobre o BPC, em termos conceituais, a perspectiva trazida pelo órgão gestor desse benefício e a perspectiva de contribuição a partir do órgão que operacionaliza esse benefício. Eu vou passar agora a coordenação da mesa para a colega Carla, que vai coordenar os debates. Bom dia a todas e a todas. Nós vamos estar abrindo o nosso teto de trabalho pela manhã, em torno das 11h30. Nós vamos retornar mais cedo hoje de tarde. Nós vamos estar abrindo um bloco de 6 questões, mais as questões do chat. A gente gostaria de pedir que quem deseja fazer questionamentos, se pudesse dirigir aqui para frente, que daí é possível ser filmado e quem está acompanhando em casa pode acompanhar as questões. Então, a gente convidaria as pessoas para estarem vindo aqui para frente. Vocês têm alguém que já está... O Jorge está vindo. Quem gostaria, por favor, que se aproxime para fazer os questionamentos, solicitando também que os questionamentos sejam... Se possível, os questionamentos objetivos e no máximo de 3 minutos. Por favor, nome, por favor, e de onde vem? Bom dia a todos, meu nome é Nayara, sou assistente social da Gerência de Ouro Preto, agência de Ponte Nova. Eu queria fazer uma pergunta para a Marinete, direcionada mais a ela. Que a gente tem sentido na instituição uma questão assim do peso da fala do usuário, assim. Que eu sinto que, às vezes, na instituição é um pouco marginalizada essa fala, sabe? Questão de fraude, questão de ter que comprovar tudo. Então, assim, só que para nós, o serviço social, a fala do usuário é muito importante. A história de vida dele é da onde a gente vai ter o primeiro passo, assim. E sempre foi um instrumento de trabalho para a gente. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, da experiência do INSS, do lugar mesmo de direito da fala do usuário na instituição. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria fazer algumas constatações sobre algumas falas. Primeiro, o INSS hoje é uma máquina de moer gente, tanto para o usuário quanto para o trabalhador do INSS. Tá certo? A partir da instalação, da avaliação de desempenho, que incide diretamente na remuneração dos servidores, você trabalha com chicote eletrônico. Você tem tempo para tudo. É 5 minutos para um tipo de atendimento, é 10 minutos para outro, é 15 para outro, é meia hora para outro. Portanto, este modelo implantado por este governo, tá certo? Oprime os trabalhadores e prejudica tanto a população usuária quanto os trabalhadores do INSS. Então, qualquer um que vier fazer a experiência, sente na baia lá do INSS e passe uma semana lá. Não é à toa que os trabalhadores estão morrendo no local de trabalho. Tá certo? Em Minas Gerais já aconteceram 2 óbitos no local de trabalho. Portanto, quem morre no local de trabalho por causas de estresse é em função do trabalho. Tá certo? Existe uma assédio moral constante do INSS em relação aos assistentes sociais. É óbvio. Eles perderam 900 vagas e agora mais 450, que vão dar 1.300, que seriam destinadas às agências novas que estão sendo abrindo no país inteiro. Então, a briga o buraco é mais embaixo. A conversa que se tem com o ministro, tá certo? E depois que se tem com o presidente do INSS, são de outro tom. Por favor, 1 minuto. Isso, são de outro tom. Então, acho importante, foi muito importante, tá certo? A posição do MDS agora de intervir de forma mais direta nesta relação desse benefício. Isso é fundamental para a garantia, tá certo, de um bom atendimento pelos profissionais do INSS esse benefício. E para concluir, quero aqui dizer o seguinte: não adianta capacitar somente o médico e o assistente social para o benefício. Se não capacitar os setores administrativos, a confusão vai continuar. Vai continuar. Tá certo?
Porque é muito simplesinho. Uma instituição que tem alta programada, que é uma sacanagem com os trabalhadores, que aponta na direção da exclusão, tá certo? Esta é a cultura do INSS, um órgão que é impermeável à mudança, impermeável ao controle social. Gente, não tem acordo nessa história. Então, não é à toa que você escuta do presidente do INSS, numa reunião, o seguinte: por que eu contratei assistente social? Então, isso tem que ficar, as pessoas têm que entender um pouco isso. Tem que entender que a luta da contratação desses 900, esses mais 450, foi uma luta muito dura, mas ela não se encerra aí. É uma luta que tem que ser permanente, para que a gente possa conseguir construir, na verdade, transformar o INSS numa instituição de inclusão. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Salete, eu sou assistente social da AGEX Maceió, Alagoas. Eu queria perguntar especificamente para a Marinete, que há alguns dias, mais ou menos umas 2, 3 semanas, nós percebemos na avaliação social, com relação aos qualificadores especificamente, que, por exemplo, se um usuário retorna para a gente fazer uma nova avaliação, a gente percebeu que uma pontuação que demos numa avaliação anterior e nós repetimos essa mesma avaliação, o qualificador ele foi diminuído. Então, por exemplo, o que daria grave, no momento está dando moderado. Se algumas colegas já perceberam essa alteração, se houve de fato essa diminuição e que, ao nosso ver, isso significa uma redução, né, nesse acesso a ter o deferimento do benefício. Obrigada. Só antes de passar, eu gostaria de dizer que está encerrado nessa moça de casaco branco e lá atrás na moça com uma blusa branca também. Então, está encerradas as inscrições nessas duas pessoas. Meu nome é Ana, eu sou da PS Pina de Recife. A minha questão vai para a Ana do MDS e vai abordar uma situação delicada. Ana, eu gostaria de saber como é que está se materializando essa preocupação do MDS com todo um contexto deletério que a gente vem enfrentando há pelo menos um ano no INSS. E essas medidas drásticas, né, se não de extinção, mas de fragmentação do serviço social do INSS, vem se dando desde a exoneração da chefe da divisão de serviço social, de Ermelinda, que se viu obrigada a sair da área de serviço social e estar no RH, e aqui, numa demonstração de compromisso, ela está há 2 dias participando desse seminário, que faz desde as requisições institucionais indevidas, como em vários lugares do Brasil, onde as assistentes sociais estão sendo obrigadas a habilitar benefícios, passa também pela relocação dessa mão de obra do concurso para a reabilitação profissional, passa também por uma cultura de regulação restritiva de direitos, que, como você mesma reconhece, traz um apartheid social entre os beneficiários do BPC e os segurados da Previdência, e que se manifesta, inclusive, numa proibição velada à contribuição desses usuários do BPC na condição de facultativos de desempregados, e passa também pela falta de uma perspectiva de novas capacitações sobre o novo modelo para os novos peritos que estão ingressando no serviço social, cerca agora de 500. Então, eu gostaria de saber como é que a gente pode fortalecer essa articulação entre o INSS e o MDS, não obstante o reconhecimento do papel fundamental que teve esse órgão em relação à realização de concurso e às capacitações do novo modelo de avaliação. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Juliane, sou assistente social da APS Porto Real do Colégio Alagoas. Quero parabenizar a mesa pela exposição sobre essa temática, tão importante para nós de hoje. Infelizmente, o tempo não dá para a gente expor as nossas angústias, que cada uma passa nas nossas APS. Mas, enfim, né, gente, faço minhas as palavras do colega Jorge. Sim, enfim, minha pergunta é para a colega Ana Lígia, sobre a operacionalização do programa BPC na escola, que a gente sabe que é de responsabilidade dos municípios, e
alguns municípios em Alagoas ainda não começaram a ser operacionalizados, na região da minha PS, e outros municípios também. E eu quero saber assim, se há a possibilidade de o assistente social da Previdência fazer um trabalho articulado com os profissionais do município, os colegas do município. Bom dia, sou Jossuleide, da Gerência Executiva Fortaleza. Minha pergunta vai para a Ana Lígia, mas assim, antes eu queria colocar algumas considerações, reforçando o que já foi dito aqui, a questão mesmo da importância do MDS nesse momento, né, esse momento que nós estamos nos sentindo sem representação no INSS. Tá? É importante o MDS estar reforçando essa questão das assistentes sociais no INSS e, assim, eu gostaria de até sugerir que a próxima reunião pudesse acontecer com todas as entidades que estão nos representando, seja o Cefes, junto com o Ministério, com o MDS, a FENASPES, a CNTSS. Na FENASPES, nós criamos uma comissão, recentemente, assim, em fevereiro, uma Comissão Nacional de Assistentes Sociais, dentro da FENASPES. Eu acho que seria o momento de levar algumas pessoas dessa comissão, nessa reunião, para reforçar isso, porque, assim, nós na Gerência Fortaleza não estamos sofrendo tanto isso. Lá as avaliações sociais, os assistentes sociais que estão nas agências, existe um acordo que está sendo, né, tentado, a duras penas, continuar esse acordo. As assistentes sociais realizam, no máximo, 6 avaliações por dia, mas nós sabemos de situações em que os gerentes estão exigindo que as assistentes sociais realizem 12 avaliações por dia, principalmente quando elas vão com diária, porque tem pouco recurso, né? Além disso, algumas estão, e aqui tem pessoas presentes, que relatam que trabalham na agência e têm que cobrir a realização das avaliações em 3 até 4 agências durante a semana. E, além disso, alguns chefes, né, que hoje são os gerentes de agência, ainda dizem que elas estão ociosas, que deveriam ir para o balcão habilitar benefício. Tá? Então, assim, essa situação já vai completar um ano que as colegas adentraram pelo concurso. Não podemos nem comemorar, porque temos que primeiro resolver. E, assim, acredito que não dá mais para aguentar. Colegas estão sendo afastados por licença médica por depressão, né, por essa questão do assédio moral seríssimo, que já foi relatado aqui. E, assim, eu queria saber quais ações mais incisivas em relação a isso e também em relação ao benefício, tá, do MDS, porque o benefício é da assistência social, o usuário é da assistência. Né? As alterações que são realizadas nos atos normativos só são assinadas pelos dirigentes do INSS. Né? E nós não temos a constatação dessa articulação com o MDS para isso. Um minuto. Outra, só uma questão bem rápida sobre o benefício também para o idoso. Né? Estamos tendo muito benefício da pessoa com deficiência, mas o benefício para o idoso também, né? Temos relatos de pessoas que existe no INSS um setor ligado à divisão de benefícios, um monitoramento operacional de benefícios, que traz o objetivo mesmo é fiscalizar a concessão dos benefícios. E eles já estão com a ideia de colocar assistente social, solicitar o parecer do assistente social. Nós sabemos que o nosso parecer não tem caráter investigativo, mas para esse setor de monitoramento, eles querem que vá investigar mesmo o idoso, aquele que declara que é separado por conta da renda. Né? Então, isso é fundamental. E, assim, finalizando a questão para a Ana Lígia, que ações, né, vocês vão viabilizar-se concretamente para garantir o acesso dos usuários aos benefícios, seja as pessoas com deficiência, seja os idosos, né, e reforçar essa questão, agradecer esse apoio ao MDS e reforçar essa necessidade das entidades estarem juntas numa reunião para decidir e termos concretamente que data, que dia vai sair o edital com a convocação das novas assistentes sociais, as 450. Obrigada. Oi, bom dia a todos e todas. Bom dia mesmo. Meu nome é Kátia, sou assistente social da Gerência Centro São Paulo e diretora do CRES São Paulo. Bem, eu tenho 3 pontuações. A primeira é assim, quando foi construído esse instrumental pelo GT, buscou-se
contemplar e garantir direitos da pessoa com deficiência. E aí hoje nos nossos atendimentos, a gente percebe que muitas questões da saúde mental não estão contempladas, muitos benefícios são indeferidos, e aí mais na parte médica e não na nossa, por conta que ele aborda mais as questões do corpo, né? A gente teve conferência de saúde mental em São Paulo e muito foi discutido sobre isso. E, é claro, num primeiro momento foi pensado na melhor forma, mas agora existe a possibilidade de revisão, existe um grupo, e aí eu queria saber se tem notícia de como está sendo pensado isso, porque mesmo alguns médicos falam que eles se sentem impossibilitados de avaliar algumas coisas, né? Essa é uma das questões. A segunda questão é que, sendo um benefício da assistência social, que está na lei de assistência, hoje a gente, depois de um levantamento lá da nossa gerência, a gente viu que a maioria dos encaminhamentos vem da própria rede de saúde e não dos CRAS. Isso é constatado. Então, a maioria vem encaminhado pelos postos de saúde e pelos médicos, e ainda não pelos CRAS. Eu queria saber como está sendo feito, como o MDS tem conhecimento das implementações do CRAS, como está sendo feito o trabalho junto aos CRAS, e aí é mais uma denúncia que São Paulo, por exemplo, uma cidade com uma desigualdade imensa, não tem um CREAS na cidade de São Paulo, um único, só tem CRAS, como se não houvesse desigualdade em São Paulo, né? E, bom, minuto. A terceira questão eu até me perdi e esqueci, mas essas duas eu acho primordial a gente estar discutindo. Bom dia, meu nome é Laura, sou da gerência de Aracaju, em Sergipe. A minha intervenção eu vou dirigir principalmente a Ana Lígia, mas lógico que tem a ver também com a participação de Marinete, enquanto até membro do GT, que construiu esse instrumento de avaliação social, e está direcionada a um dos desafios colocados por Marinete, mas também mencionado na fala de Ana Lígia, que é a intensificação da capacitação dos médicos e assistentes sociais. Nós tivemos uma capacitação inicial para nos preparar para usar o instrumento, para apresentar e nos preparar para isso. E já tem um ano que isso aconteceu, que nós estamos utilizando. Nós já temos tempo suficiente para iniciar uma avaliação, né, da aplicabilidade desse instrumento, daquilo em que ele avançou na questão da avaliação, daquilo em que alguns aspectos do próprio instrumento podem estar até dificultando, às vezes, o acesso do usuário, e de como que nós, assistentes sociais, estamos, cada um em sua agência, que concepção cada um individualmente está tendo, dentro da fala de Marinete, desse contexto em que esse indivíduo está inserido na hora que a gente está utilizando o instrumento da avaliação social, na entrevista. E aí eu queria pedir que, quando se pensar nessa capacitação, se tenha assim muito carinho na hora de garantir que essa capacitação será realmente estendida para médicos e assistentes sociais. Achei muito importante também a inserção do pessoal da área administrativa ou dos técnicos previdenciários que trabalham conosco e com os médicos peritos com o benefício, que habilitam, que concedem, mas assim, que tenham acesso todos ao conteúdo completo, a carga horária que for estabelecida. E quando eu coloco isso, eu estou me referindo a uma realidade vivenciada lá por nós, e que é possível que não seja exclusiva nossa essa situação, que é, ao terminarmos a capacitação em Maceió, médicos e assistentes sociais juntos, todos iguais, com a mesma jornada, com o mesmo conteúdo, combinamos que ao chegar na gerência, nós estaríamos fazendo essa mesma capacitação para os de lá.
E quando chegamos lá, o colega perito que estava conosco disse, eu perguntei, e aí já fizeram o planejamento da sua parte? Já, o treinamento já está pronto. Tá, e aí nós ficamos como? Primeiro dia, segundo dia? Não, nós nem pensamos na participação dos assistentes sociais. Eles montaram só com os médicos. E por muita insistência nós conseguimos participar, mas eles delimitaram que estaríamos apenas durante 2 horas com eles. E anterior a isso, na entrada dos médicos peritos, os últimos, o gerente pediu que eu fizesse a parte de BPC no treinamento deles, dos que estavam chegando. E o chefe da SST me disse, eu não quero que você participe, porque eu não quero que você passe a sua visão social para os médicos que estão entrando. Então, é muito importante que a gente tenha essa garantia, para que a gente não assista, como a gente já assistiu lá, o médico dizer assim, já que vocês acham tudo muito grave, eu zero tudo e eu tenho avaliações. Zerada tudinho, apenas para se contrapor à avaliação do assistente social, sem nenhuma consciência, nenhum compromisso técnico, nem ético, com a profissão deles, com a instituição, com o usuário e com a sociedade. Obrigada. Bom dia, meu nome é Irene, sou assistente social da JEX-DF. Bom, na verdade eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma inquietação que eu queria direcionar a Berenice. Na sua fala, você expressou que o BPC materializa a Seguridade Social dentro do INSS. No entanto, esse processo de operacionalização do BPC dentro do Instituto Nacional do Seguro Social, assim, na minha leitura, ele, na verdade, deixa ainda mais latente a contradição e a exclusão do mundo do trabalho e da assistência. Ontem, aqui na mesa, foi questionado a equidade entre o benefício rural e urbano, né, devido à burocratização, de comprovar, né, a materialidade desse trabalho. E na minha realidade cotidiana na agência, eu me deparo com usuários entre 50 a 62 anos, com histórico de vida e trabalho rural, assim, histórico e vida inteira de trabalho rural mesmo, porque essa vida laboral é iniciada aos 6, 7 anos de idade. E chega até nós com problema de coluna, artrose, que são CIDs considerados não incapacitantes. Né? E ele fica sem como comprovar o benefício, o acesso ao benefício rural e o assistencial. Então, eu queria que você aprofundasse mais um pouco essa discussão. E se a Marinete também pudesse aprofundar a discussão de atividade e participação, que o que a gente, assim, nos estudos tem deparado é que, às vezes, a função do corpo dá grave, a atividade de participação dá leve e a pessoa não tem o benefício concedido. Se explicasse mais um pouco essa questão. É isso. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos que fizeram os questionamentos de forma objetiva, tendo riquezas de experiência e, mesmo assim, conseguiram cumprir, num tempo mínimo, seus questionamentos, contribuindo. Tem mais 6 questões que vieram para o chat, que antes de estar passando para a mesa, eu vou estar passando. Uma questão relacionada para a mesa. Em relação às pessoas com deficiência, sabemos que as mesmas têm a possibilidade de serem inseridas no mercado de trabalho. Entretanto, algumas famílias não apoiam, tendo em vista que elas perdem o direito ao BPC. Estimular o BPC ou o ingresso no mercado de trabalho? Como eu acho este assunto contraditório, gostaria que a mesa comentasse essa questão. Segunda, há alguns dias, em Vitória, Espírito Santo, tivemos uma mudança no resultado final das avaliações sociais, onde o somatório dos resultados classificavam 10 pontos dos fatores ambientais e 8 pontos das atividades e participação como grave, e agora classificam como moderado. Essa mudança não foi explicada e nem justificada ao grupo de profissionais, e seus impactos já aparecem em seus resultados. O que a mesa acha disso? Terceira, gostaria que a mesa comentasse sobre o valor do BPC, hoje R$ 510, e sua relação com os mínimos sociais. Ao MDS, existe alguma iniciativa do MDS junto ao Ministério da Previdência Social se fazer campanha para a divulgação do BPC e da não
necessidade de intermediação, mais 2 questões. Essa é o Cefes. O que o Cefes tem feito em defesa das condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social no INSS e quando serão convocados os 450 assistentes sociais aprovados no concurso de 2009. Então, são essas, fora os questionamentos feitos, são estes questionamentos que chegaram até nós. Eu só queria avisar, especialmente para o pessoal que está nos acompanhando pela internet, que esta foi a mesa que mais chegou questionamentos via chat. Então, não vai ser possível, infelizmente, não vai ser possível a gente dar conta de todas essas perguntas. E está chegando muito mais. Então, infelizmente, nós vamos ler essas últimas aqui que chegaram, está chegando muito mais, então nós vamos pedir para encerrarem as perguntas. Pessoal, vamos fazer o seguinte, tem mais 3 que chegaram agora, a gente lê essas 3 que chegaram à mesa agora, então o pessoal que está mandando, a gente pode até pensar uma forma de uma resposta das próximas questões, talvez nas considerações dos palestrantes algumas questões já fiquem explicitadas, mas em função do horário, que já passam das 11h30, infelizmente a gente vai dar esse teto. Vamos ler mais essas e quem sabe fica, e isso não inviabiliza que quem está mandando também tem um direito de resposta posterior. Ao MDS e à Marinete, gostaria de algum comentário do MDS sobre de que maneira o INSS está trabalhando a questão da concessão do BPC às pessoas com dificuldade ou impossibilitadas de se deslocar para receber o benefício, como, por exemplo, uma pessoa com transtorno de pânico ou pessoa com deficiência. Ao MDS, quero saber como ter acesso às novas normas do BPC para transmitir aos usuários, tendo em vista que só o encaminhamento não dá de acesso a seus direitos, em função do que a mesa explanou sobre a maneira como o servidor atende o usuário como deveria. 3. Tivemos apenas uma semana de formação para nos apropriar do instrumental de avaliação, após nossa entrada no INSS. Nos isolamos na APS e mal tivemos condições de juntas aperfeiçoar no trabalho desenvolvido. Há algo previsto para a formação continuada? Foram mais essas questões que chegaram, então agora a gente vai passar de pronto à mesa. Acho que posso para a Berenice? Pode ser para a Berenice? Começo pela Berenice. Isso, pode ser? Bom, então vou tentar ocupar pouco tempo, uma vez que tem muitas questões para a Marinete e para a Ana Lígia. Dizer o seguinte, eu penso que, primeiro, comemorar essa mesa pelo número de questionamentos importantes que chegaram a ela. Ou seja, efetivamente, a mobilização de vocês para enfrentar os desafios e os problemas que a gente está tendo no cotidiano do trabalho. E só no enfrentamento desses desafios que a gente vai conseguir vencer e ganhar qualidade no nosso trabalho. O que foi colocado aqui como discussão para mim, debate para mim, é o seguinte, nós estamos discutindo, primeiro que o Jorge disse na sua fala uma coisa absolutamente interessante, há uma estrutura institucional criada para a exclusão, e nós estamos aqui discutindo inclusão. Então, o grande desafio contraditório começa na gênese da nossa discussão. Quando a gente discute o benefício assistencial, discute a presença dos usuários, discute a nova forma, a gente está discutindo como ampliar esse direito e garantir que esse sujeito esteja com o seu direito garantido. Então, nós estamos exatamente na contramaré daquilo que a instituição construiu ao longo da sua estrutura e da sua vida como forma de atuação. O serviço social, sempre na Previdência, teve o grande debate de se contrapor à ótica da Previdência. Isso não é agora com o BPC que nós estamos fazendo isso. Essa discussão vem desde sempre. Ou seja, a atuação do serviço social... E, gente, veja que importância é isso, a entrada de vocês. Porque a atuação do serviço social sempre foi nessa perspectiva de estar discutindo com os demais trabalhadores, e aí não são só os médicos, os trabalhadores administrativos, todos eles, a concepção de proteção social que o serviço social
assina embaixo e, portanto, em qualquer lugar que ele esteja, ele está disputando isso. Então, a discussão sobre urbano-rural, a discussão sobre a inclusão... Nós, quando começamos o BPC, a forma de inclusão do usuário era muito restritiva, gente. Nós já ampliamos e muito. O que nós temos que discutir é os benefícios assistenciais, se são eles só o BPC. Se nós não temos outros que criar na estrutura da proteção social outros benefícios assistenciais, que deem conta das demandas que cada vez se complexificam mais e que precisam ser atendidas. Então, essa discussão é uma discussão absolutamente importante. Nós vamos ter que continuar criando esses espaços de diálogo, de discussão, colocando as questões efetivamente em debate. Por exemplo, essa contradição trabalho-assistência, a professora Ivanete, já no primeiro trabalho dela, já faz essa discussão sobre isso. Isso é uma discussão falsa do ponto de vista de que não é uma opção ou trabalho ou assistência. Todas as pesquisas que nós fazemos, os usuários, os benefícios assistenciais, eles querem sim trabalhar. Se eles tivessem a opção de um trabalho que garantisse qualidade de vida, eles estariam no mercado de trabalho. A realidade é que nós não temos mercado de trabalho para todos os brasileiros, não só as pessoas com deficiência e pobres. E nós temos que discutir como essas pessoas vão ser inseridas. Elas não fazem a opção. As opções são feitas quando as escolhas não são oferecidas. O trabalho como valor central, o trabalho como valor que qualifica o sujeito, que dignifica o sujeito, que nos dá identidade de classe, todos nós queremos. E é ele que tem esse motor importante, é por isso que é importante discutir as condições de trabalho dos assistentes sociais, dos médicos, dos assistentes administrativos do INSS, junto com as condições de vida e de proteção dos usuários. Eles são tão classes trabalhadoras como nós. Estamos na mesma disputa de sociedade. Se nós não compreendermos isso, vai ser muito difícil que a gente viabilize o acesso ao BPC nessa perspectiva. Estamos no mesmo campo de luta. Nós todos estamos na mesma classe social. Então é importante que a gente recupere isso, e recuperando isso, penso que as perguntas de vocês, as perguntas do chat, um abraço para o pessoal do chat, que a gente não falou no início, é uma novidade para nós estar trabalhando assim, elas demonstram que há um movimento dentro do INSS hoje que quer discutir, que quer qualificar, que quer garantir, e para isso contem com todos nós. Porque essa é uma tarefa não só dos assistentes sociais que estão dentro do INSS, é uma tarefa da categoria profissional, é uma tarefa dos professores, dos pesquisadores, é uma tarefa colocada para nós na perspectiva da garantia do direito de proteção. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Foi uma mesa que me ensinou muito. Acho que tivemos um debate muito interessante e eu saio com uma expectativa de que a gente vai construir, sim, muitas alternativas coletivas e elas só poderão ser coletivas. Ou seja, a gente faz o nosso espaço individual também, mas elas precisam ser coletivas para que a gente garanta efetivamente que as alterações que a gente precisa para garantir a qualidade vão acontecer. Muito obrigada e um bom trabalho para todos nós que começa agora. Obrigada, Berenice. Agora eu vou passar de pronto para a Ana Lígia, por favor. Então, eu vou já pedir a permissão da mesa, da coordenação da mesa aqui, para chamar a coordenadora Patrícia de Marco, para ela dar alguns informes que eu ia também pedir para que Maria José desse rapidinhos, porque eles têm a ver com pergunta de vocês. Então, só para você se aproximar, Patrícia, que eu vou rapidamente dizer duas coisas. Vocês me perdoem se faltar alguma coisa depois, eu peço também ajuda da Marinete, que é do GT, companheira nossa. Eu queria fazer dois comentários antes de passar para a Patrícia, tá, Patrícia? Só rapidinho. Uma coisa é que, concretamente, a respeito de duas perguntas. A pauta das questões que vocês colocaram, que a FENASP colocou, de todas as questões, toda a pauta que vocês colocaram, a ministra, eu já tinha falado, mas agora eu vou falar, a ministra tratou com o ministro da Previdência Social.
Então, estou novamente recolocando que todas as questões que a FENASP colocou, estou com essa pauta aqui, dos problemas que vocês estão enfrentando em relação às condições de trabalho, em relação aos problemas do desvio de função, a ministra tratou isso com o ministro da Previdência. Disse também, em relação, né, à chamada de novos 450, e aí só para ficar claro, gente, porque às vezes a gente fala as coisas, o concurso foi autorizado para 900 vagas. Para além das... É importante que vocês tenham as informações corretas para fazerem a luta correta. Além das 900 vagas autorizadas, pela legislação, pode sair uma portaria autorizando para além das 900 mais 50%. Isso depende do autor. Não é verdade que passaram 1.500 ou que vai se contratar 1.500 já de pronto. Foram 900. Com toda a luta que já falamos. Para além desses 900, pode-se sempre em qualquer concurso público, se autorizado por uma portaria, pegar mais metade. Metade de 900, 450. O ministro se prontificou a, então, sai esta portaria, para vocês entenderem essa coisa, autoriza a contratação de 450, daí faremos, então, a convocação para a contratação. Portanto, a quem pergunta a data, não é possível falar de data agora. É possível falar exatamente o que eu estou falando. Na primeira semana de julho, a ministra voltará a se encontrar com o presidente do INSS, desta vez, né, e mais o ministro da Previdência, para colocar essa agenda o mais rápido possível, do encaminhamento, né, desta portaria, o mais urgente possível, com todo o trabalho de preparo da convocação desses assistentes sociais, até porque eu disse, em razão da vedação eleitoral, a partir de 4 de julho, ainda que possa ser convocado, ninguém pode tomar posse de 4 de julho até o segundo turno das eleições. Então, prepararemos tudo, é esse o compromisso da ministra e o compromisso do ministro da Previdência assumido. Prepararemos tudo para que esse plus, esse mais 50% possa ser convocado e tomar posse assim que a vedação eleitoral, que é da lei eleitoral, possa acabar. Eu espero que com isso eu tenha respondido. Agora, eu queria dizer também, e todas as questões, enfim, que vocês falaram em relação aos problemas que estão enfrentando, que será continuar, já foi objeto de conversa e que eu disse, o ministro da Previdência se prontificou, se comprometeu a resolver todas essas questões e essas tensões que estão acontecendo com vocês. Por isso, se marcou uma nova agenda com o presidente do INSS. Não tenho condições aqui de responder que dia será essa agenda, eu disse na primeira semana de junho, mas não tenho condição aqui de responder. Levarei à ministra a reivindicação entendida, da FENASP, pedindo uma conversa, que participe de uma mesa de conversas, a FENASP, o CNTSS e o Conselho Federal. Se for, eu peço, acho importante que as 3 entidades formalizem, se assim acharem, que querem entrar nessa mesa de conversa, formalizem esse pedido e a ministra Márcia Lopes pode mediar, junto com o MDS, podemos abrir essa mesa. Eu tenho a obrigação de dizer para vocês, em que pese o clima, as tensões, as dificuldades, é importante que se abra nesse momento algum espaço para o diálogo. Não é possível, de pronto, já dizer que os 450 estarão contratados de hoje para amanhã. É preciso que se abra, no momento em que se está, qualquer pessoa, né, qualquer trabalhador que se ponha no espaço de luta e de diálogo e de reivindicação, é preciso que se abra algum espaço de condição de sentar nessa mesa de conversa também, para que isso possa tanto dar condições de negociação do Ministério do Desenvolvimento Social, como de pronta acolhida, como até agora temos tido do atual ministro da Previdência Social. Então, de certo modo, eu me sinto na obrigação de de pedir a atenção de vocês em relação a essa questão que eu estou colocando. E já vou passar rapidamente aí para a Patrícia, mas também de não deixar de chamar essa reflexão
de como que muitas vezes a discussão da assistência social ou direito, ela ocupa o lugar da não inclusividade das outras políticas. Não é a mesa do benefício assistencial, de algum modo, Marinete disse isso aqui, como trabalhadora da Previdência que vai, ela discute o BPC, tudo bem, mas percebam como, de algum modo, ela ocupou determinada discussão sobre a própria não inclusividade da Previdência Social. De algum modo, ela acabou discutindo isso. E nós, da assistência social, temos discutido bastante um lugar que não é da assistência social. Ela tem seu lugar próprio. Não cabe a ela, e isso é uma atenção que todos nós temos que nos comprometer em cada lugar que ocupamos na política pública. Não é ela que vai ocupar a não inclusividade da saúde, a não inclusividade da educação, a não inclusividade da Previdência Social, ou seja, de qual política pública. Vou passar rapidinho para a Patrícia. Muito obrigada. Bem, vou procurar ser o mais rápido possível, né? Minha participação aqui, então, é para esclarecer um pouco, informar um pouco das atividades que o MDS tem desenvolvido por meio do Departamento de Benefícios Assistenciais, no sentido de potencializar a agenda que a Marinete indicou, alguns pontos da agenda. Então, informar que a portaria que institui o GT, né, do novo modelo, de monitoramento do novo modelo, que já funciona há bastante tempo, mas a formalização dele já está na fase final, já foi passado por todas as instâncias, já está prestes à publicação. Tem outra portaria também que nós estamos encaminhando, que vai ser uma portaria individual do INSS e do MDS, nomeando os integrantes desse GT, que já foi discutida a composição, está em finalização de discussão a composição desse GT. Também já está em tramitação a portaria que atualiza os instrumentos de avaliação, né? Por exemplo, a questão de dar um tratamento diferenciado para os menores de 16 anos, da questão da incapacidade para o trabalho. E, por fim, nós também estamos numa fase, finalizando a discussão de uma portaria interministerial, né, que agrega as várias questões relativas ao BPC, que a gente fala de IN, mas que, no fundo, será uma portaria interministerial, né? Então, essa parte do arcabouço normativo está tramitando uma tramitação, às vezes não na rapidez desejada, porque tem que passar por setores do MDS e passar também por setores da Previdência, já que são portarias interministeriais, buscando, então, essa integração na coordenação e gestão do BPC na Previdência. E queria dar uma informação rápida também dos estudos, pesquisas que nós estamos implementando no sentido de fortalecer, de consolidar, de aprimorar o modelo de avaliação, novo modelo de avaliação da pessoa com deficiência. Então, nós estamos realizando a contratação de consultores, vocês podem ver no site do MDS, está tendo uma contratação de vários consultores, e alguns deles, para a consultoria que vai avaliar, isso é discussão, vai passar também pelo GT, o processo de implantação do novo modelo. Então, a gente já está com o edital, foi publicado, está sendo publicado hoje, a contratação desse consultor para avaliar a implantação do novo modelo de avaliação. Nós estamos, por meio da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS, vamos fazer um processo de avaliação do modelo em si, dos instrumentais, das questões que estão sendo colocadas, para a gente ir aprimorando conjuntamente esse processo. Estamos também com uma pesquisa, uma consultoria que vai fazer um estudo comparativo do BPC com outros benefícios dessa natureza em vários países do mundo, né, para a gente aprimorar todo esse processo. Iremos realizar um seminário nacional sobre o BPC, os desafios desse tipo de benefício, né, discutindo a agenda para os próximos anos da gestão desse benefício, a natureza desse benefício. E estamos também com o PL SUAS, que todos já ouviram falar, o PL 377, que está tramitando no Congresso Nacional, que institui o SUAS, né, como sistema de assistência social, e nesse PL está também a alteração do conceito de família, né, tornando mais inclusivo, promovendo a ampliação do acesso do BPC às famílias de baixa renda. Bom, por fim, tentar tratar um pouco de que alguém disse da importância dos CRAS ampliarem os seus encaminhamentos para dos beneficiados, requerentes do BPC à Previdência Social, né? Nós estamos
fortalecendo esse papel dos CRAS. Temos um protocolo de gestão integrada, serviços e benefícios, que fortalece essa concepção de que a atuação de serviços e benefícios deve ser integrada no campo da assistência social para ampliar a proteção social e promovendo informações, materiais para que os CRAS e os CREAs percebam e identifiquem os potenciais requerentes, potenciais beneficiários do BPC e orientem quanto ao acesso, né? Temos também essa preocupação que, de fato, o CRAS tem que se constituir ainda mais num equipamento, e suas equipes, na divulgação dos benefícios e dos acessos ao benefício, especialmente do BPC. E com relação também a potencializar a proteção social dos beneficiários do BPC, nós temos o BPC na escola, vocês podem ter acesso pelo site do MDS, nós temos material também produzido, e que realmente a Previdência pode estar se somando nesse esforço de promover o acesso e a permanência do beneficiário do BPC na escola por meio de várias ações. Vamos para realizar um seminário também, fizemos uma pesquisa de quais são as principais barreiras do acesso e a permanência de beneficiários do BPC, crianças e adolescentes na escola, e vamos, já a partir agora de julho, fazer a divulgação dessa pesquisa para poder pensarmos em ações intersetoriais para fortalecer. E estamos com um projeto piloto em São Paulo e Santo André, chamado BPC Trabalho, que estamos discutindo formas de estar promovendo o acesso a atividades no mundo do trabalho para os beneficiários do BPC. Pretendemos, a partir de uma avaliação que também vamos fazer desse projeto, implantar como programa em vários municípios do país. Então, essa ideia, esse rápido informe, para dar um pouco, socializar um pouco a informação das iniciativas que nós estamos nos comprometendo e realizando para potencializar o aprimoramento do novo modelo e ampliar o acesso ao BPC. Obrigada. Pessoal, gostaria de solicitar as moções que estão circulando, se possível, encaminhar para a mesa, vir aqui para frente. Deve ter moções sendo assinadas, a gente solicita que sejam encaminhadas para a mesa agora, por favor. Passar em seguida para a Marinete para responder as questões e também já fazer as considerações finais. Bom, gente, são muitas perguntas e eu gostaria de dizer com toda tranquilidade que muitas delas devem ser direcionadas aos gestores do INSS. Eu não sou gestora do INSS, então a gente vai tentar responder dentro do possível. O grupo de trabalho, até para esclarecer o seguinte, o grupo de trabalho que a gente está se referindo é o grupo de trabalho que elaborou o instrumento, porque concretamente não se tem nenhum grupo de trabalho instituído, tá? Então, o que está sendo demandado é que as pessoas que participaram do instrumento, estamos fazendo algumas reuniões discutindo alguns assuntos, mas precisaria de uma forma, inclusive de uma formalização, como a Patrícia colocou, que está em andamento. Então, não existe ainda um GTI hoje para discutir monitoramento, que é a proposta que está se tendo. Mas na última reunião, e eu participei de uma reunião esse ano, é importante que se fale, não está tendo uma sistematização ainda, acho que só depois da portaria, estamos discutindo os indicadores da avaliação. Mas a gente queria só reforçar o seguinte, o grupo de trabalho que trabalhou na capacitação e no instrumento propôs capacitação para todos os usuários, para todos os servidores envolvidos no processo BPC. Isso está documentado, inclusive com a carga horária disponível, os gestores não bancaram. Então, acho que a gente precisaria, principalmente do INSS, em relação ao setor administrativo. Então, eu acho que é uma retomada de todos nós, enquanto assistentes sociais, de trabalhar isso com as nossas reputações técnicas, de trabalhar isso com a gerência, de trabalhar isso com a divisão de serviço social, a importância, que eu concordo plenamente com a fala do Jorjão e da Jossuleide, a importância de trabalhar o BPC, porque quando a gente vai discutir concepção de política, os trabalhadores da Previdência Social não discutiram, não sabem a concepção de política. Quando a gente vai no dia a dia, na PS, discute essas visões pré-concebidas, muitas vezes tem um enraizamento, com certeza, da visão do benefício, da pré-concepção, mas tem um desconhecimento disso. Então, isso não se trabalha de uma noite para o dia. Lamentavelmente, ainda depois de 14 anos do benefício existir, nós nunca tivemos uma capacitação mais
profunda, né, nacional, em relação ao benefício. Então, assim, a gente quer registrar isso, que a gente defende, enquanto trabalhadora, todo mundo defende, nós, inclusive, colocamos isso no grupo de trabalho. Em relação à fala da colega, na questão da fala do usuário, eu acho que a gente não tem outro compromisso nessa instituição, a não ser valorizar a fala do usuário. Porque até que prove o contrário, né, é ele que sofre cotidianamente, né, o não acesso às políticas, o não acesso, muitas vezes, a uma contribuição que é responsabilidade do empregador, como a gente viu mesmo numa ótica de seguro, como a gente vê no caso concreto das empregadas domésticas, que nos chegam cotidianamente porque o empregador não recolheu, e nós não temos um Estado que fiscalize isso, mas temos um Estado que quer que a gente verifique composição familiar e revele sigilo profissional. Então, isso é opção profissional, isso nós temos hoje um respaldo ético, teórico, político, para negociar demandas profissionais, mas tem demandas profissionais que são inegociáveis, né, baseado no que nós temos hoje, arcabouço ético, teórico e político. Então, é nesse sentido que qualquer solicitação de revelação de sigilo profissional, qualquer situação de verificar dados de composição familiar, a gente tem que, no meu entendimento, recusar com toda a firmeza, porque é inegociável, né? Demandas existem, eu acho que nós temos que estar atentos a isso. Recentemente, o Cefes fez uma reunião com a ministra Márcia Lopes, onde levou toda essa preocupação também, foi entregue o mesmo documento que entregamos ao ministro Gabas em fevereiro, então secretário nacional, com os 4 pontos que a gente está reivindicando, desde então, que está no site do Cefes e tudo isso, né, e o reforço muito, muito específico em relação à nomeação, a ampliação da nomeação, as condições técnicas e éticas de trabalho, em relação também à não concordância com o desvio de função, e o mais importante, gente, que a gente tem que reforçar aqui, o compromisso de sair as atribuições e competências, o ato normativo que está no Ministério do Planejamento, conforme o grupo de trabalho interministerial construiu, que inclusive foi publicizado, e se vocês quiserem, a gente bota de novo na página do Cefes, que saiu a portaria da minuta, porque a gente não pode aceitar qualquer atribuições e competências. Os próprios gestores, em 2007, constituíram um grupo de trabalho, formado pelo INSS, pelo Cefes, pelo Ministério da Previdência, pelo MDS. Esse grupo se debruçou, tirou atribuições e competências numa minuta de decreto, e é em cima disso que a gente tem que brigar. Então, temos que estar muito atento, porque é esse documento que a gente construiu coletivamente, é que a gente tem que defender. Então, se vocês não têm essas atribuições, não está com essa minuta de decreto, a gente precisou na época, foi em 2007, mas a gente pode colocar de novo na página do Cefes, que eu acho que é fundamental. Então, o que o Conselho Federal está fazendo, como foi colocado aqui em relação às 450 vagas, é isso, é fazendo a luta, mostrando a importância para os gestores. Nos reunimos recentemente, antes desse seminário, com a diretora de saúde do trabalhador, e com a divisão de serviço social, e entregamos oficialmente, né, o parecer jurídico em mão, já tínhamos encaminhado via protocolo, trabalhamos a questão das atribuições e competências respeitando o grupo de trabalho. Agora, essa luta é de todos e todas, né, cotidianamente no exercício profissional. Em relação às outras questões que foram colocadas, no que diz respeito ao GTI, eu acho que é um grande desafio a gente reforçar esse grupo de trabalho, não só o nacional, né? Acho que tem que ter a proposta de avançar para grupos de trabalho regionais, né, discutir essa questão. Temos o desafio do monitoramento, de conhecer, como a colega colocou, esse impasse, esse desafio de alguns médicos, peritos, né, que lamentavelmente não têm o compromisso da responsabilidade de avaliar, né, não com a imparcialidade, mas com a responsabilidade que o benefício merece, né? Mas nós temos também o desafio de aprofundarmos a nossa avaliação social, de termos segurança quando a gente coloca, né, uma determinada situação, e de principalmente nos embasarmos na visão teórica e ética que essa categoria já assumiu, né, já consolidou ao longo do tempo. Então, nesse sentido, eu acho que é importante que a gente saia daqui com alguns encaminhamentos. Eu acho que os grupos de trabalho têm que acontecer, mas não é só o grupo de trabalho que vai dar conta. Eu acho que os gestores do INSS, eu coloco a divisão de serviço social, né, eu coloco principalmente os gestores nacionais e a divisão de benefícios assistenciais, têm a obrigação de dar celeridade a essas questões. São muitas perguntas que chegam e não dão retorno, e aí a gente tem que ter canais mais ágeis, fóruns, como a gente já propôs, videoconferências, uma série de coisas que a gente vem discutindo nos grupos e que não avança na implementação. Essa angústia que vocês vivenciam, a gente vivencia também. E eu apenas participei de um grupo de trabalho, e nesse próximo, no momento, a gente
vai participar, mas eu acho que é uma questão de transição. Eu acho que a gente tem outras formas, né, de estar criando esses espaços, que é um espaço contínuo de acompanhamento e responsabilidade dos SSTs, dos representantes técnicos, tem que ser institucionalizado de uma forma mais específica essa questão, né? Eu acho que é um desafio de todo mundo que está, né, e talvez criar comitês de gestores regionais, como a gente colocou na última discussão, que possa estar aprimorando, porque o grande desafio desse instrumento é justamente saber em que direção que ele está indo. E aí eu vejo assim, se ele não está indo, por exemplo, como a Kátia colocou na questão do transtorno mental, na minha avaliação da minha PS, eu fiquei muito feliz, porque vários usuários de transtorno mental que a gente não conseguia incluir, acabou incluindo. Principalmente, muitos naquele caso de grave, moderado e moderado, entendeu? Então, assim, aí o nosso fator social tem um peso. Então, a gente tem que trabalhar com os CAPs, trabalhar com a rede, mas ter esses dados. E para ter esses dados, o sistema precisa funcionar. Eu acho que a grande reivindicação hoje é temos que ter esses dados indicadores, temos que nos debruçar sobre ele, ver o que é a questão de concepção, de preconceitos dos avaliadores, o que é necessidade de aprimorar o instrumento, o que é necessidade para além do instrumento, o que é necessidade de capacitação. Então, o desafio é de todos nós nesse processo, né? E eu e a Germana, que estamos participando dessas reuniões do grupo de trabalho, está ficando muito difícil, porque nós estamos lá como técnicos, né, contribuindo, fazendo a discussão com o MDS, com o INSS, mas a responsabilidade tem que ser, eu acho que uma reivindicação de todo mundo aqui, para se criar formas institucionais mais ágeis, inclusive para a gente também não ficar angustiados e doentes, como vem acontecendo, né? Só para registrar essa questão. A outra questão também que a colega colocou, na forma de avaliar recentemente a mudança, isso não passou, pelo menos na discussão mais profunda no grupo de trabalho, mas a gente tomou, inclusive saiu o memorando depois que o processo foi implementado, né, quando a gente inclusive discutiu que seria importante sair antes, que na realidade não mudou a forma de avaliação, foi porque o sistema, na avaliação da pessoa que fez a análise antes, ao considerar, por exemplo, nos fatores ambientais, você tinha lá moderado, moderado, moderado e moderado, no final o sistema dava grave, porque somava e dava 10 e automaticamente levava para o grave. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, aquilo que eu falei antes, eu tenho que conhecer os instrumentos para dizer o seguinte, nesse caso que eu estou avaliando hoje, quando eu vou avaliar fatores ambientais, eu estou considerando isso grave, leve ou moderado. E aí, gente, não é o sistema que vai qualificar, sou eu, né? Então, eu acho que nesse sentido, se eu estou entendendo que o meu resultado é de grave, eu vou pontuar ali, baseado de forma que dê grave. O que aconteceu, pelo menos o que foi passado, né, e eu acredito muito, que eu confio muito no trabalho da pessoa do Miguel, que fez toda essa discussão dessas planilhas e tudo isso, foi que estava havendo um equívoco do sistema ao considerar moderado, 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 por exemplo, a soma passava automaticamente para 10. Isso foi feito esse ajuste. Agora, se está alguma coisa para além disso, a gente precisa se debruçar e precisa acionar, porque não é essa, pelo menos, com certeza, a intenção da revisão, pelo menos na parte técnica do que eu estou falando. Então, eu acho que a gente tem que estar, assim, atento, discutindo, mas o desafio é muito grande, e a minha preocupação hoje é que nos debrucemos, e aí eu acho fundamental, né, a fala da Berenice, do MDS, de pesquisas, a academia tem que vir ajudar a gente, é muito difícil fazer uma avaliação usando o instrumento do Apoca-Chuí, né, com as realidades diferenciadas, sem engessar, que foi o que a gente tentou fazer, e ao mesmo tempo o desafio de saber se está em consonância com o projeto ético-político. Então, é um desafio de nosso, escrevermos no Congresso, refletirmos coletivamente, problematizar sobre a questão, não perdendo o foco de que nós temos a dizer com o nosso olhar na dimensão social. Porque a minha preocupação é aí, com todos que foi colocado aqui, que a gente tem visto avaliações, lamentavelmente, priorizando o foco individual, né? Exemplo disso, o usuário, trabalhador rural, analfabeto, não alfabetizado, eu vou colocar que ele não tem problema de acesso à escola, porque ele não é alfabetizado. É ao contrário. Se eu entendo a educação como direito, e se ele não está tendo acesso à educação, isso repercutiu no acesso ao trabalho da vida dependente, é um fator grave. Então, quando a gente pega uma avaliação, mas ele não é alfabetizado, logo ele não está inserido, não tem problema com a escola. É o contrário. Então, isso, gente, não é o médico, não é o gestor, isso sou eu na minha avaliação. Então, tem desafios de várias áreas, desafios de várias frentes, e aí a gente está aqui, assim, discutindo, problematizando, reivindicando
capacitação profissional, para que o nosso exercício, o nosso esforço, canalize para ampliar direitos. Porque a essa altura do campeonato, a gente não está aqui para corroborar com restrição de direitos. Obrigada a todos e todas. Gostaria de agradecer as respostas e a participação. Já vou estar passando para a Bernadette fazer a condução da mesa. Só antes gostaria de dar um aviso, uma reunião da região 4, Nordeste, após o almoço, 12h30, ou seja, aqui meia hora, aqui no auditório. Quem pediu foi a Márcia Amorim. Então, região Nordeste, 12h30 aqui. Mais uma. Ana Maria Cartacho solicita aos companheiros e companheiras do INSS a gentileza de devolverem respondido o questionário da pesquisa. As alunas Mariana, Manuela e Zaira estarão na porta do auditório recebendo. Reafirma a importância da participação de cada um e cada uma e agradece a valiosa colaboração de todos. Bom, antes de dar as lembrancinhas para os nossos convidados, eu quero dizer que essas lembranças foram providenciadas especialmente pela seccional de Pelotas. Eles se constituem uma caixinha de doces que são a especialidade da terra. E eu queria agradecer a todos os participantes e também, de uma forma muito especial, aos que têm participado pela internet, ao mesmo tempo em que eu já estou respondendo uma pergunta que tem sido recorrente vindo pela internet. Se os participantes via internet receberão o certificado. Não, gente, isso não é possível. Só vai receber o certificado quem foi inscrito e esteve aqui presente. Mas é com muito orgulho que a gente diz assim, ou percebe o acerto que tem sido o uso desses recursos que hoje a tecnologia nos permite, né, no sentido de ampliação dessas importantes discussões que estão acontecendo durante o seminário. Para encerrar mesmo, eu peço, vamos dizer, apesar de termos avançado na hora, né, o heróico esforço de todo mundo, no sentido de estar aqui às 13 horas, para que a gente possa continuar os debates e respeitando a necessidade, para que esse importante debate que vai acontecer à tarde não fique esvaziado pela necessidade que muitos colegas têm de fazer sua viagem de retorno. Muito obrigada.